Vidas Adictas. Fala pessoal, Rick Rodrigues na área, de volta aí. Como eu tinha prometido para vocês, o nosso podcast Vidas Adictas está realmente de volta. E com aquelas histórias que todo mundo já conhece, para levar a mensagem para o adicto que tanto sofre. Com o meu amigo Ivo Lopes, aqui comigo, que vai me ajudar a conduzir toda essa estrutura aqui e as histórias para vocês. Fala aí, Vinho, beleza? É isso aí, Ricardinho. Como que você tá? Tô bem, graças a Deus. Legal, estamos voltando aí depois de 3 anos aí, né? Que a gente ficou parado. Mas como eu falei, tudo tem seu dia, tudo tem sua hora e o momento é agora. Estamos aqui com o nosso amigo Paulo Barramontes, que é um cara excepcional aí que vai falar como que ele chegou até aqui. E só por hoje. Fala aí, Paulão. É isso aí. Obrigado, Ricardo, pelo convite. Obrigado, Ivo. Cheguei aqui só por hoje, né? sempre só por hoje. Sempre, um dia de cada vez, né? Eu sou Paulo, sou um adicto, eu tô 9 anos limpo e o que me garante é só hoje, né? Legal. Hoje a gente vai conversar aí sobre vidas adictas. Eu sou um adicto, tá? Legal. Não parece, mas eu sou. Não parece. Não parece. Se você não fala, nunca que eu ia saber. Enfim, né? É isso aí, pessoal. A gente está de volta aí, né? E a gente vai... Só para dar um esclarecido aqui, eu sou adicto, um ex-dependente químico, o Paulo é um ex-adicto. E quem é o Ricardo? O Ricardo é um amigo meu, a gente trabalhou junto 10 anos numa empresa, ele soube da minha história, é um cara que sempre me ajudou, eu falo que ajudou até lá na minha empresa lá, né? E ele foi um cara que sempre me acolheu. E quando eu falei desse projeto aqui, do Vidas Adictas, o Ricardo se prontificou, cara, assim, de uma forma... Ele gostou muito do projeto e ele foi um cara que me deu uma força. Então o Ricardo não é adicto nessa área, né? Pode ser adicto em outras áreas, mas a área aqui do álcool e droga, ele não é. Ele não manja. Ricardinho, É só para dar uma esclarecida aqui, né? Não, é isso mesmo. Então, pessoal, só rapidinho, a gente está aqui no nosso programa aqui, que é o que é o podcast Vidas Adictas? Aqui a gente vai focar em recuperação, né? Tudo que a gente for falar aqui, se a gente falar alguma coisa aqui, a gente não vai falar de saúde, a gente não vai falar de tratamento, a gente não vai recomendar, a gente não vai aconselhar. Aconselhar a gente não vai aconselhar, mas indicar, né? Indicar, a gente está aqui para isso. Porque se não for para indicar, dizer que existe vida após as drogas, existe um lugar que vem salvando vidas, então não tem por que a gente estar aqui, né? E o Paulo está aqui, ele vai contar a história dele. Eu só estou fazendo isso daqui para deixar mais esclarecido quem é o Ricardo nesse nosso feito aqui, nessa nossa estrutura aqui. Ricardinho, fala alguma coisa aí. Estamos aí então. É isso que o Ivo falou. Ele mostrou o projeto, era já um sonho antigo dele de querer levar a mensagem e tudo. E aí eu comecei a dar umas ideias para ele e aí surgiu a oportunidade dele, o convite, né, na verdade, para eu apresentar junto com ele. Então eu tô aqui, junto com o projeto aqui, para apresentar e ajudar aí a levar as histórias para vocês, beleza? É isso aí. Então a gente vai começar. Paulo, vamos fazer uma oração da serenidade? Com certeza. Então a gente vai fazer uma oração da serenidade, que é a oração que a gente sempre abre as nossas reuniões. Aqui a gente vai falar sobre um programa chamado Narcóticos Anônimos. Nós não temos autoridade para falar de NA. Nós não somos representantes de NA. Nós não temos procuração para falar de NA. Nós somos membros de Narcóticos Anônimos. Eu já estou limpo há 18 anos, 5 meses e 12 dias. Então, como membro de Narcóticos Anônimos, eu estou vendo levar mensagem, mas eu não sou doutorado em nada, tá bom, pessoal? Então é isso, a gente vai fazer a oração da serenidade, daqui a pouco a gente volta aí. Oração. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer as diferenças. Só por hoje funciona. É isso aí. Legal. A gente está aqui com o Paulo, nosso amigo Paulo aí, que veio falar da sua vida, né? Porque, gente, não é todo mundo que quer chegar num programa e falar, porque, aqui eu tenho amigos mesmo que vivem no anonimato, respeito, né? Mas nós somos um milagre, e o milagre tem que ser falado, né? Quem vai saber onde que existe? Pô, só apontava os nossos defeitos, né? Nós só éramos lembrados quando nós estávamos lá naquele estado deplorável. Agora que a gente está em recuperação, agora que nós somos pessoas úteis, pessoas funcionais, e de onde veio essa funcionalidade? Pô, como que ele se recuperou? Narcóticos Anônimos, né? Esse lugar salvou minha vida só por hoje. Paulo, a gente quer saber aí, Paulo, né? Se você não se importar, se quiser falar sua idade ou não,
né? Se você é casado, se você é solteiro. Fala um pouco da sua vida pessoal e até a gente chegar na marvada da dicção. Legal. Eu sou Paulo, sou adicto, tenho 40 anos de idade, tenho uma filha de 19 anos. Legal. Né? E ela acompanhou aí a questão da minha adicção aí, no meu uso, né? Então eu tô 9 anos. Olha, você vê que vai passando tempo, né? Vai meio que esquecendo, né? 9 anos e 5 meses limpo aí, né? E o que me vale é só hoje, né? Parabéns, Paulo. Parabéns. E é isso, né? O Paulo, ele é hoje um diretor de uma grande empresa aqui em São Paulo. Pra quem, né? A gente fala aquela coisa de ia no boteco, o cara colocava o lixo pra dentro e jogava eu pra fora, né? Nossa. E hoje ser um dos diretores aí de uma das maiores construtoras do estado de São Paulo e Brasil, né? Então existe vida após droga, né? Após adicção, né? Legal. E é isso, não tem ciência, né? É um dia de cada vez. E é o que a gente fala, né? O que o Ivo falou. Vocês são um milagre e o milagre ele é muito associado à luz, né? E a luz não dá pra esconder. Não foi feita pra ser escondida. Se não me falasse que tinha um lugar que ajudava uma pessoa que tinha problema com bebida, com droga, com mentira, com autossuficiência, com autoobsessão, eu não estaria aqui. Talvez o Paulo não estaria nem vivo, né? Hoje esse trabalho que você faz aqui, na minha época, acho que não tinha. Não tinha um lugar que falava de adicção. E eu, um cara que sempre mexia em tecnologia, eu ia... Aonde eu vou procurar ajuda? E talvez eu não ia achar. Hoje, dentro de um YouTube da vida, ter um canal igual o de vocês, que leva a mensagem pro adicto que ainda sofre, e na verdade é a família, né? A família não sabe aonde encontrar recurso, e acaba internando o cara, jogando o cara, e de repente ali uma reunião bem assistida, outra indo, né? Voltando ali um dia de cada vez, ele também pode se recuperar em base de igualdade, né? Exatamente. Isso é importante. A gente, quando está numa sala de narcóticos anônimos, né? Eu acho que o Paulo já sentiu isso. Quando eu estou numa sala de narcóticos anônimos, que eu vejo bastante gente reunida lá, eu começo a imaginar na minha mente, assim, quantas famílias estão em paz, né? Quantas mulheres estão em paz, quantas mães, quantos pais estão em paz, quantos irmãos estão em paz, né? De ver o seu ente querido, né, cara, se recuperando. Iva, a gente tem uma frase que quem teve problema com droga não foi eu, foi minha família, né? Exatamente. Ela que não dormiu, ela que ficou esperando eu chegar, eu que fiquei virado 2 dias, às vezes me procurava numa delegacia, num hospital e no ML, né? E o Paulo tava ali, dentro do bar do seu Bahia, do seu Sebastião, do Kiki, do Kaká, né? Vamos dizer assim. E na verdade eu tava na adicção, né? E já começar a falar um pouquinho de mim aí, eu sou um adicto que não fui para uma clínica de recuperação. Olha que loucura, né? Muitas das vezes a pessoa tem problema com álcool e com droga, vamos internar ele, né? E eu não. Eu conheci Narcóticos Anônimos em uma mensagem. E isso eu falo não me engrandecendo no sentido, mas tem outros caminhos, né? Às vezes internação talvez não resolva, porque lá foi boa vontade. Eu cheguei lá, sentei, tomei meu café, fui obediente, fiquei quieto, levantei a mão e aceitei que eu tinha um problema de drogas. Aí é o primeiro passo, né? E Narcóticos Anônimos, pra quem não sabe, existem os 12 passos, né? Umas 12 regrinhas pra gente viver bem em sociedade. E nada é imposto, né? Tudo é sugerido, né? Isso que Narcóticos Anônimos, pra um cara que gosta de viver a vida muito louca, ele chega lá e ele vê uma liberdade. Sim. Ele vê uma liberdade, ele vê uns caras de tatuagem, ele vê uns caras falando humano, uns caras mais cultos. Eu falo que NA é como se fosse um campo de futebol, sabe? Quando chega lá, não vou falar do Corinthians, né? Mas quando Não sabe. fala do nosso Corinthians. Você chega no Vamos campo, parar com o programa. Você chega no estádio de futebol, lá tem o rico, tem o pobre, tem de tudo. E NA é a mesma coisa. Lá todo mundo é igual, então todo mundo abraça todo mundo. Então é um programa que ele agrega na vida do cara, porque o cara fora, ele já não é mais aceito. Exatamente. Igual eu falei, no boteco eu já não era bem mais vindo. Esse cara aí só arruma problema, só arruma treta. Pô, esse cara aí, esse nóia do caralho. Né? Pode falar uns palavrões? Pode, fica à vontade. Pode, fica à vontade. Então beleza, sempre sai. Aí o que acontece? Quando ele chega em NA, quando eu cheguei em NA, cara, eu recebi um abraço, cara. E quanto tempo eu já não tinha sido abraçado por alguém? Entendi. Apesar de minha família querer me abraçar pra caramba. Mas quanto tempo eu não sentia alguém falando assim, mano, vai dar certo, cara, fica aqui com a gente.
Entendi. NA. NA. O programa de Narcóticos Anônimos, eu quando cheguei em NA, você falou uma coisa aí muito louca, né, mano? Cara, como que é aquele programa da gente se sentir bem chegado, né? A recepção, né, mano? A gente chega num lugar que você já não é bem-vindo em lugar nenhum, mano. Aí você vê uma par de gente que bate palma pra você, fala que você é bem-vindo. Não, né? e outro detalhe, né, cara? É só uma cadeira e um café e uma mesa. Só. E a parada é espiritual. Totalmente. Não é sobre remédio, nada, medicina. Desculpa os médicos, né? Mas é espiritual. Mas tem conselhos, né? Lá, conselhos, né? tem Tem conselhos. conselhos, Depois eu vou te contar uma história. Mas você pega o lugar, é espiritual, você se sente bem. É. Você vê gente igual a você. Né? Vou falar como é que eu cheguei em NA. Eu cheguei dia 3 de janeiro, depois de um ano novo. Ter me arrebentado o ano novo todinho. O meu padrinho, que hoje ele mora em Portugal, falou, cara, você tem problema com álcool e droga, você é um adicto. Eu, que adicto? Que porra é essa, tá ligado? Tipo, Não né? sabia nem o que era. Eu gosto de tomar meu goró, de boa, não dou problema, eu pago minhas contas, né? Era aquele cara, eu era o adicto do bem, tá ligado? Tipo, eu pagava minhas contas, meu aluguel, ó, tem comida no armário, então eu posso tomar uma, pegar uma ali pra mim que não dá nada. Não dá Mas nada. aí foi, né? A parada foi crescendo. E eu cheguei dia janeiro, dia 3 de janeiro, depois do ano novo. Eu fui beber nesse dia. Eu cheguei no dia 2, na verdade. Né? Eu cheguei em casa no dia 3, na verdade, né? Só pra você ter ideia, né? E eu bebi tanto, usei tanta droga nessa noite, no outro dia eu passei mal, muito mal, muito, muito. E eu tinha escutado sobre adicção. Ali, antes do ano novo, alguma coisa, meu padrinho falou sobre isso. Ele falou, cara, você é um adicto, você não tem controle. Eu falei, o que é adicto? Aí ele me explicou do jeito, né? Ah, um adicto, se abrir um pacote de bala, ele come o pacote inteiro. Eu sou esse cara. Ele me explicou assim a adicção. Ele falou bem assim, se você comprar uma pizza, você come ela toda. Sabe? Você não tem controle sobre as coisas. Se você pedir uma cerveja, você quer beber 10. Não sabe beber. Se você cheirar, você vai cheirar muito. Você se se identificou. fumar, você vai fumar muito. Mas ele começou me explicando ali pela bala. Tá ligado? O cara não é o doutor. Ele falou bem assim, vou falar como é que... E ali eu peguei, ali eu entendi. Eu falei, cara, eu acho que eu sou isso aí mesmo. Né? Tipo, eu pensei assim, eu sou isso mesmo. Tem esse problema aí. Mas aí eu passei mal. Tive que ir. Fui parar numa reunião de NA. Minha primeira reunião de NA foi uma reunião de serviço. Minha primeira reunião. Eu passei mal, liguei pra ele. Ele falou, pô, tem uma igreja aí perto da sua casa. Talvez tenha um grupo. Tem uma placa azul. Temos problemas com droga, problema de te ajudar. Falei, pô, tem um aqui, né? Eu morava ali atrás da igreja da Piraporinha, do grupo Piraporinha. Assim, a igreja aqui, eu morava na rua de trás. Tipo, sempre via a placa, sempre via os caras conversando ali. Mas nunca tinha reparado em nada. E aí eu fui. 7 horas, 19 horas na quarta-feira, era a primeira reunião, acho que era a primeira reunião do grupo, era uma reunião de serviço. Eu subi, não entendi nada, os caras discutindo lá por causa de café, né, que NA tem uma consciência lá coletiva, como é que a gente vai pagar o aluguel daquele espaço. Um bando de louco organizado, não né? tem ajuda, né, ninguém ajuda a NA, não tem o governo, o estado, prefeitura, patrocinador, não existe, quem ajuda a NA é os próprios membros. E aí eu vi eles discutindo ali, não entendi nada. Falei, porra, que merda é essa? Não tô entendendo nada, né, tal. E aí, tipo, chegou a terceira tradição, né? Que um dos membros, ele chega e fala assim, existe alguém nessa reunião hoje que tem algum problema com drogas? Aí eu levantei a mão. Na hora que eu levantei a mão, mano, os caras começaram a bater. E a reunião tava lotada no Piraporinha, lembra? 9 anos atrás, o era lotado. Eu falei, que caramba é esse? Bateram palma. Aí bateu palma. E aí fizeram o meu ingresso ali, né? Me ingressaram no NA, me deram uma ficha, me deram um abraço e mandaram eu falar. E eu vou falar o quê, cara? Cara, você tem um tempo aí pra expressar os seus sentimentos. Que sentimento, mano? Eu tô querendo parar de usar droga. Só quero parar. Tipo, eu só falei, gente, eu vim aqui que eu tenho problema. Eu não sabia nem partilhar, né? Eu não sabia nem falar dos meus sentimentos, não sabia nem falar de mim, normal. não sabia nem trocar essa ideia. Totalmente deslocado, né? Não, e aí depois um companheiro pegou trocou uma ideia ali. Mano, não tira impressão dessa primeira reunião, continua voltando. Aí eu fui na sexta-feira. Chegou na sexta-feira, umas 30 trocas de ficha no grupo Piraporinha. Tudo faixa preta, tudo fichinha preta. Também não entendi nada. Nossa. Nada. Os caras comemorando, tempo limpo, isso, aquele... Os caras, eu não entendi nada.
Liguei pra ele e falei, mano, não tô entendendo nada aquele negócio, cara. O negócio é uma bagunça, os caras batem palmas, os caras começam a chorar e não fala nada de como parar de usar droga, eles ficam falando de que se recuperou e eu não entendi nada. Ele falou, cara, continua voltando. Reunião no domingo. Cheguei na reunião, não sei se pode falar o nome de companheiro. É melhor não, né, Paulo? Acho que eu não vou falar, não. Mas um companheiro bem conhecido lá do grupo, Piraporinha. Eu vi ele partilhando, cara. Quando ele partilhou, cara, eu me identifiquei. Ele tava falando de mim, cara. Tá ligado? Tipo, ele não me conhecia. Ele começou a falar de um sentimento. Um cara, mais ou menos, eu acho que hoje ele deve ter uns 23 anos limpo, mais ou menos. Ele começou a falar, tipo... Do hate, que quando acaba o cigarro, a gente chega na balada com o dinheiro, paga a bebida, no outro dia a gente não tem nenhum hate pra fumar. E eu era esse cara. Tipo, jogava na maquininha, perdia todo o dinheiro, ficava com vergonha de chegar em casa no outro dia. Aí eu fiquei lembrando, falei, caramba, esse cara sou eu. Parecia que ele te conhecia. Ele falando assim, e tipo, as histórias são muito parecidas. Uhum. A dicção não tem uma dicção diferente da outra. Uhum. É uso. E o uso leva à desgraça, à destruição. E aí eu comecei a me identificar. Aí eu sempre fui um cara meio ligeiro das coisas, eu falei, pô, esse negócio é interessante. E nesse dia, o grupo Piraporinha, tinha muita gente no domingo. E os caras limpos, tá ligado? Dando risada, tá ligado? Sem ressaca, sabe? Bem. Sem cara de mastigado, sabe? Estragado do outro dia, nojento e tal. Porque domingo pra mim era isso, né? Tava de ressaca, me recuperando pra tentar ir trabalhar no domingo, na segunda, tá ligado? E aí eu comecei a reparar. Aí amanhã tem reunião? Tem. Aí eu comecei. Eu não contava dia. Na hora que fui ver, eu tinha 30 dias limpo. Eu nunca fiquei 30 dias sem beber uma cerveja. Uma cervejinha não dá nada. Mas se eu tomasse uma cerveja, eu pegava uma cocaína. Tá ligado? Era assim. Uhum. Era automático. Né? E aí eu comecei a entender a programação. Era Mas você não chegou a ter nenhum momento nesses 30 dias que você, tipo, teve oportunidade e tal? Várias. E aí o que você... Nossa, aí não. 30 dias é o inferno do adicto, né? É a tentação de tudo. Pra você ter ideia, eu tive uma situação, Ivo, que na época era o lançamento do filme do Shrek. Cinema Shopping Campo Limpo, lotado. Foi eu e minha filha e a amiguinha dela. Fui levar eles no cinema pra assistir. Eu já tava ali uns 15 dias sem beber, sem usar droga. E a abstinência, eu tava feliz, tava bem. Mas aí eu entrei no cinema, tava lotado. E aí a gente não conseguiu assistir. Eu falei, vamos pra outro. Vamos buscar outro cinema. Aí na hora que eu saí, a porteira não abriu. E eu tinha apagado, tá ligado? Não saiu e tal. Ali foi o meu primeiro pico de negócio de nervosismo, estresse, ansioso e tal. Não abria. Eu apaguei, já comecei a gritar. Não tinha autocontrole da parada. Aí eu peguei, levantei a porteira no braço assim, tá ligado? Tirei ela da frente, quebrei, passei com o carro, arranhei meu carro. Assistimos o filme, 2 crianças dentro do carro. Assistimos o filme, foi embora, depois no outro dia eu olhei o carro, falei, caraca, liguei pro padrinho, tá ligado? Precisava? As ideias, liguei pro padrinho, eu falei, mano, não sei o que aconteceu ontem, mano, me deu um estresse. Ele falou, é só por hoje, irmão, você parou de usar droga, agora você tem que lidar com o seu sentimento limpo. Porque quem seria o Paulo nesse momento? Ia fumar um baseado, ia buscar uma cocaína, pra tentar relaxar. Ia pegar uma cerveja no posto pra relaxar. Não, você passou estresse, mas você viveu com estresse até o outro dia. Arrependido. Vai fazer mais? Não sei como. É só hoje, irmão. Não faça hoje, não faça amanhã. E aí você vai. Aí eu fui aprendendo a lidar dentro de NA. Ô, Paulão, só a gente está falando muito de NA, que é um programa de Narcóticos Anônimos, um programa, né, de anonimato, um programa de 12 passos, né? Um programa de autoajuda. Sim. Lá a gente tem as fichas que o Paulo falou, eu vou trazer aqui, eu até tenho no meu carro ali. É um plastiquinho simbólico, né? É uma coisa simbólica, mas é uma coisa muito especial, cara. Sim, porque quando a gente pega aquela fichinha lá e a gente passa 1 mês sem usar, 2 meses, né? É um negócio, é um sentimento, só sabe quem tem um problema assim. Eu não tô falando só droga não, viu, gente? Porque a gente carrega umas coisas aí no nosso íntimo, assim, né? Eu sou um adicto, o Paulo é um adicto, o Ricardo não é um adicto na área da química, nem drogas, né? Deve ter outra adicção, não sei. Nem quero saber, porque eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou porra nenhuma, né? Mas é o seguinte, Paulo,
Eu não sei se com você foi assim, cara. Você falou no seu momento aí de que você passou nervoso. Ele perguntou dos 30 dias Ah, ali, dos né? 30 dias? É. Então, Não, é porque assim, eu fico pensando que durante os 30 dias você deve ter tido várias oportunidades. Por exemplo, então, os brothers te chamando pra tomar uma, não sei o quê. Como é que é na cabeça, assim, Cara, você tem recusar, ideia, né? Hoje, eu não sei você, Ivo, hoje eu já não fico mais focado nesses bagulho, né, mano, em droga, né? Uhum. Eu nem lembro, eu só lembro que eu usei droga quando eu vou panear, porque eu tenho que falar dos meus sentimentos, mas às vezes eu nem lembro. Mas tipo, numa festa de uma criança, cara. Eu fui numa festa de um amigo meu, né? De 1 ano, do filho dele de 1 ano, e tipo, ele, ó, lá no banheiro tá o seu. Tá ligado? Nossa. Aí, tá ligado? Tipo, você, pô. festa de criança. Festa de 1 ano. E o palhaço era o It. Então, tipo assim, é que na verdade, quando, assim, pra quem tá dentro de sociedade, eles não conseguem enxergar. A gente no uso, a gente enxerga a droga em tudo que é lugar. É. Em tudo, em tudo. Se eu e o Ivo descer aqui embaixo, aqui nessa rua que a gente tá aqui, a gente aponta, sei lá, 30 pessoas pra você que tá usando droga e você fala, não, como assim? Não, Sério? A não gente dá. conhece esse comportamento. Não, se eu quiser fazer alguma coisa agora, eu não sei onde ir. Então, a gente não precisa, eu garanto pra você, em 1 minuto aqui, andando nessa rua aqui, a gente conhece até o dono da boca. Porque a gente sabe falar, a gente sabe dialogar, a gente sabe aonde tá a parada. Sim. E às vezes, o adicto, né, o cara, você pode tirar ele daqui e enfiar ele num buraco da não sei aonde. A gente fala mudança geográfica, né, Iane? Ele vai achar. Ele vai achar. E se ele não tiver o desejo de parar, ele vai achar. E se ele não achar, vamos jogar um adicto lá no Polo Norte, lá numa base científica lá no... Ele vai fazer do gelo Da uma NASA. parada. Ele vai inventar alguma coisa lá pra ele ter uma parada Ele vai fazer, porque assim, o adicto, ele tem um... Cara, eu falo que o adicto, pra mim, meu ponto de vista, tá, gente? Ele é multifuncional, cara. Se ele for um advogado, ele vai ser o melhor. Se ele for um engenheiro, ele vai ser o melhor. Se ele for um corretor, ele vai ser o melhor. Qualquer coisa que você coloca o adicto pra fazer, ele sempre vai se dedicar ao ser o melhor. Então ele vai ser o melhor usuário de droga. O melhor bebedor, o melhor de tudo. Isso eu tô falando, mas você falar com qualquer companheiro que tem a mente aberta, que sabe trocar essa ideia que a gente tá trocando aqui, ele vai confirmar. Falou, mano, a gente tem uma habilidade, cara, das coisas que não é normal. Eu falo bem assim, um adicto não é normal. Pra mim, não é. O cara, ele tem uma habilidade de aprendizado naquilo que ele tem interesse. Ele é interessado por aquilo que ele tem interesse de verdade. Né? Ele é bem interesseiro. Se isso aqui interessa, como é que faz esse copo? Ele vai descobrir. E ele vai fazer. Até melhor. Adicto é foda. Ô, Paulão, você respondeu já o Ricardo dos 30 dias, né? Respondi. Já. Então, cara, vamos. Eu quero te perguntar aqui. Eu não sei com você, mas parar de usar droga foi fácil pra mim. Né? Até parar de usar droga acho que foi fácil. Agora me fala como que foi pra manter. Porque parar você para. Agora, como foi você manter, lidar com as decepções, com as emoções? E quantos anos você tinha quando você começou? Eu tinha 13 anos de idade. Você tinha 13? 13. Eu conheci... É que, na verdade, cara, eu não tenho uma lembrança muito lógica de quando eu comecei a usar droga. Porque, assim, eu tenho uma lembrança com 13 ou com 11 anos, 12 anos de idade, eu já cheirava cola, que era normal. Eu nascia no Capão Redondo, era normal. Cheirar uma colinha em vez de benzininha, né? Benzininha ali, tipo, na escola, vou dar uma baforada aí, tá? Era normal. Era normal. Tipo, não tinha nem baseado assim tão acessado. Assim, já era uma coisa mais difícil. Já era mais os caras mais antigos. Os caras mais velhos que conseguiam essas coisas. Mas uma cola a gente usava, porque era normal. Era uma cultura da quebrada, né? Pinchar, andar de skate. Então, tipo, tinha loló ali, mas é uma coisa mais de rico. E a gente da periferia usava o que era mais fácil. O goró, pra mim, tipo, você começou a beber com quantos anos? Eu nem lembro. Porque minha mãe sempre bebeu, tá ligado? Eu lembro que eu já tomei porre de cachaça, tipo assim, acabou o Natal ali, vamos dizer assim, um exemplo. Tipo, pegar todos os golinhos e sair dando um biquinho, a 3 fazendas, né? Na verdade, barreira aqui, um pouquinho de cada um e dar uma brisinha, era normal. Então, assim, eu sou adicto desde criança. Desde, assim, falar... Quando foi sua primeira dose? Eu não lembro. Minha mãe mandava eu acender o cigarro pra ela no fogão. Eu tinha 4 anos de idade. Isso eu também fazia. Acende lá o cigarro. Aí eu
Não tô culpando ela, tá ligado? Não, Mas não. eu acho que ela também não tinha nem noção. Não, mas Não. era da Vai época. lá no bar do Bahia lá e pega uma 3 Fazenda pra mim. Aí eu ia lá, ela me dava 25 centavos, É. tá ligado? A pessoa não Tipo, pode dar aquilo que não teve, né, cara? então, tipo assim, era normal, Entendi. normal. E tipo, tem uma cerveja lá, e os moleques abriam, vamos tomar. Então você conta aí dos 11, 13 anos. por aí. 10 anos, sei lá, cara, Aham. assim. Eu não lembro, eu tenho uma vida. A minha vida é anormal agora. Porque naquela época pra mim era normal. Era normal beber. É. Ah, Que aí cervejinha. entra o que ele perguntou, que é Pega a como se cerveja. manter, né? Aí eu vou entrar nessa parte. É. Depois que eu descubro o que é viver limpo. Aí eu tenho que lidar com as minhas emoções e com meus sentimentos. Uhum. Hoje eu falo, a pessoa hoje, ela tá triste, ela bebe ou ela usa droga. Ela tá feliz, ela bebe ou usa droga. Tudo é motivo de comemoração. Ela não sabe lidar com os sentimentos dela sem ter uma substância. Tanto álcool, tanto droga. Pra nós, álcool é droga. E nada contra com quem certeza. bebe, quem curte essa É. parada. Eu vou num churrasco num colega meu, tem cerveja lá, mas não me interessa. Tem bebida, tem uísque, tem isso, tem aquilo. Eu ganho bebida pra caramba, porque eu Uhum. trabalho nesse mercado imobiliário. Negociação, né? Negociação, tem um É. uísque. Esse dia o cara me deu um uísque lá 12 anos. Eu fui ver, porra, mano, 900 pau. Falei, pô, que você não me deu dinheiro, tá ligado? E tá lá. A distância dele é isso aqui, ó. Como eu ia ali numa adega comprar também. Isso mesmo. Então, assim, a gente entendeu que ficar limpo é obrigação minha, não é nenhuma comemoração, né? Às vezes a gente comemora, assim, o tempo limpo, né? Mas é obrigação minha, né? Eu prometi, quando eu levantei a mão e falei assim, pô, eu tenho problema com isso. E os caras me ensinou. Vocês me ensinaram. Lá na NA, os caras, tipo, falam como eles estão ficando limpos, tá ligado? Eles falam assim, mano, eu passei por isso aí, velho, cuidado, cara. Esse comportamento seu vai levar você ao uso. Mulher, sentimento, mentira, fome, raiva, medo, tudo isso aí te leva ao uso. Ó que louco. É tudo gatilho, né? Não que mulher seja um problema, mas tipo Não. assim, um sentimento amoroso, alguma Isso, coisa, ele isso. pode te levar ao uso também. É tudo que lida com as suas emoções, Tudo que né? lida com o sentimento, Sentimento, né? ganhou, perdeu, deu Né? certo, deu errado. Amor, odiou. Mano, o cara ali bateu no meu carro, tomar uma cerveja ali. Aí eu tomo uma cerveja, é 3 dias virado. Se eu tomar uma cerveja, é 3 dias virado. Né? Então isso, NA, ele te ensina como você viver em sociedade. Eu falo que todo ser humano tem que pelo menos ir um mês em NA pra aprender também, porque a gente aprende muita coisa, Com cara. certeza. Lidar com o outro, cara. verdade. Às vezes o cara me xinga, porra, tem que saber. Deus, gostei da sinceridade, só pra aceitar as coisas que eu não posso modificar. Tá ligado? Já Eu sei- vira oração. Eu já sei conversar. E NA, ele me ensinou a conversar com Deus, da maneira que eu compreendo, independente de religião. Isso. Ele começou a trocar uma ideia. Ele me ensinou. Meu irmão, 5 minutos, velho. Respira. Deu errado, respira. Deu certo, respira. Euforia, respira. Tudo Tudo, respira. tipo, cara, quando eu tava aí no uso, mano, eu não tinha controle nenhum, Ivo. Nenhum. Tava nem aí, cara. Tinha que acelerar, acelerava, tinha que ir, tinha que ir embaixo, né? Não tinha conversa, essas coisas. Então, em NA você vai aprendendo uma nova maneira de viver. Olha que louco, né? E tem muita gente nessa frase, eles não entendem, cara. Eu fico, mano, você entendeu que NA tá te ensinando uma nova maneira de viver? Não é pra você viver na velha maneira que você vivia, é pra você viver na nova maneira, de um jeito diferente, comportamento diferente, pra ter um resultado diferente. Se vai na padaria, volta. Não vai, tipo, na padaria e no mercado. É só pra ir na padaria, tá ligado? Tipo, você vai tendo um treinamento social, emocional, Se diário, reeducando, né? se reeducando. Tipo, mano, eu não posso. Pô, eu falei que eu não ia, eu não vou. Eu aprendo a falar não em NA. Ô, Paulão, aí beleza, mas o que eu quero dizer também é a paradinha do nosso íntimo lá. Que nem o Paulo é um cara que hoje é um diretor de uma multinacional, ou de uma empresa nacional muito grande no mercado imobiliário. Né? É um cara que está aí, que faz da sua profissão, que exige muito hoje, que é essa plataforma de Instagram, Sim, que é esse marketing hoje que a gente tem aí. Mas, Paulo, o que eu quero dizer, cara, como você lidar e como você mantém estar em recuperação com seus sentimentos secretos, cara. Você sabe? Aquelas paradas assim que... Porque eu vou falar um negócio pra você. A vontade que eu tenho tem hora, na moral, é de meter um 8 na cintura, na boa. Eu tenho serenidade zero pra lidar com pilantragem, certo? Com coisa que... A pilantragem que eu digo assim, cara, você sabe? Tipo, no trabalho tem hora, né?
Eu comigo mesmo, porque as minhas ações tem hora que eu tenho vontade de pegar minha mão e enfiar na minha cara, assim, de um jeito, sabe, cara? Comigo mesmo. Inabilidade de viver, mano. Né? A inabilidade. Eu tenho 55 anos, vou fazer 55 anos, eu tenho uma inabilidade ainda de fazer algumas coisas, de tomar algumas decisões. Eu tenho inabilidade de uma coisinha, cara, que é mó simples, velho. Você pega essa parada e põe aqui. Eu devesse fazer só isso, eu pego, vou aqui, ó. Enrola tudo. Cara, eu faço mó rolê, eu dou mó... E o negócio é tão simples, mano. Você tem esse problema, assim, de lidar com algumas situações. A sua cabeça é uma cabeça... Porque aqui a gente tá vendo o Paulo, pô... E aqui é pra falar de recuperação, maluco. Aqui é pra nós falar de... Né? Aqui é pra se caguetar mesmo. Exatamente. Funciona, porque é o seguinte, mano. Ô, Paulo, tô te fazendo isso, cara. Sim, e na boa... Porque ficar limpo, mano, não é fácil, irmão. Lógico que não, você é louco. O ficar limpo, o parar de usar é até fácil. Agora, se manter limpo, lidar com a gente sem droga, lidar com a gente com as nossas emoções, com as nossas frustrações, com os nossos não que a gente ganha. Mano, ó, no osso, sem você tomar um goró, sem você fumar um baseado, sem você dar um teco, sem você sem anestesiar, cara, eu vou falar pra você, não é fácil, mas é puta-se de uma satisfação quando que a gente passa por isso, cara. Mas, Paulo, me diz o Paulo, quando tá lá, mano, que nada tá dando certo, quando você tá sozinho na sua casa, mano, você é casado não, você mora sozinho, né? Então, você com os relacionamentos, se você gostou de uma mulher e o bagulho não vira porque você... Fala aí, Paulo, bem do seu íntimo, mano. Cara, assim, aí você entra numa parada no auto-obsesso, né, cara? A gente chama de auto-obsessão, né? Eu com eu mesmo, né? Eu com meus demônios e os meus pensamentos diários, né? Isso não é fácil, Ivo. Isso daí, cara, o que me ajuda muito nessa situação hoje, né? Quando eu entrei em NA, eu voltei pro esporte. Eu treinava lá atrás, com 15, 17 anos, treinava capoeira, brincava um jiu-jitsu, corria, nadava, brincava muito ali, até os meus 23, 24, depois desandei na vida e voltei, né? Volto pra NA, mas eu entrei numa uma irmandade, acho que você conhece, a Sobriedade em Cristo. Sim. Que é uma sobriedade católica. Da Igreja Católica. Eu entrei, antes de NA, eu entrei nessa, né? E aí, já na prática do esporte ali, aquilo me ajudou muito, né? Uma adicto em recuperação, se ele não tiver uma atividade física diária, ele não consegue também se recuperar, porque ele fica bitolado na literatura, né? Às vezes o cara fica ali bitolado em uma recuperação, eu quero ter que me recuperar, eu tenho que ficar rico, eu tenho isso, aqui. Porque os caras vê o adicto chegando, Ivo, eu vou chegar lá, tá? Eu tô desenhando aqui só pra você entender. O adicto, ele começa a chegar, ele começa a andar diferente. Já reparou isso? Sim. O cara chegou ali todo zoado, mastigado, zoado, magro, feio, zoado. Ele começa a se recuperar, ele começa a ficar grande, ele começa a ficar bonito. E aí, ele já começa a pensar diferente. A mina que não falava oi porque ele era aquele drogado, começa a falar oi. Uhum. E aí ele começa a ter um sentimento obsesso. Ele volta a usar muito rápido. É a hora que ele cai nos 30 dias ali, pum, já caiu rápido, o moleque começou... A volta da autoestima te leva pra... Leva pro tombo. E na auto-obsessão é o pensamento repetitivo, né? É a síndrome do pensamento acelerado. A gente pensa demais, a gente age demais, a gente tem uma resposta muito rápida, né? Eu tenho também essa parada, tipo assim, eu tenho uma parada de tipo assim, pô, por que essa câmera tá torta? Eu penso assim, tá ligado? Sozinho. Eu fico em reunião sozinho comigo mesmo. Tá ligado? Comigo, tá ligado? Uhum. Tem gente que fala, mas essa porra é doido, né? Mas não é, mano. A gente tem um autocálculo das coisas diferente das outras, mano. E parece que a gente é louco, mas não é. O meu psicanálise falou, mano, eu que teria que pagar pra você, cara. Quando eu vou lá me tratar, eu que teria que pagar pra você. Porque, cara, você fala de uma coisa que eu não tinha visto esse lado e você já viu. A gente, é como se a gente visse uma bola e olha o que tem dentro da bola por dentro também, tá ligado? Tipo, o adicto, ele tem esse poder maluco de pensar 300 mil coisas ao mesmo tempo. Uhum. É uma panela de pressão ali. Prestes a estourar, né? Doida pra estourar. Então, assim, pra ter esses Scarp hoje, acho que você me acompanha, corro de manhã, né? Deu intervalo, vou pra academia, eu corro. Aí deu intervalo, vou pro jiu-jitsu. Hoje eu não consigo praticar capoeira, porque capoeira me pede um pouco mais de tempo, né, cara? É diferente. Um pé na cara, eu vou chegar com o olho roxo no trampo, não dá. Então eu tenho que
Aí eu tento segurar um pouco mais esse esporte, mas hoje eu procuro atividade física. Se um adicto hoje, né? Hoje a gente, não é que a gente tem um manual, mas, cara, o cara começou a ir pra reunião, começou pra uma academia, começou a correr aí, ó. Deu tanto lugar pra correr. Dá uma volta no parque. Ele. Levou ele pra passear, levou ele pra dar uma volta. Sim. Ele começa a pensar, ele começa a calcular, ele começa a desacelerar. O adicto, ele tem que estar cansado. Se ele tiver descansado, ele faz merda. Mano. Entendi. É assim. Pra mim é assim. Falando que funciona pra mim. Se eu tiver acelerado, eu só durmo 5 horas por dia, por noite. Eu não consigo, não sou aquele cara normal que toma um banho, janta bonitinho, vai dormir, legalzinho, não, velho. Uhum. Eu tenho que estar cansadão, cara, pra dormir. Tá ligado? Porque aí eu começo a olhar trampo, eu começo a pensar em estratégia do meu trabalho, eu começo a falar, pô, mas eu quero viajar pra aquele lugar, já começo a... Aí pego um livro, leio a metade do livro, já... eu não sei se você é assim, eu começo a ler o livro, eu já sei o final do livro, sem ter o livro, não sei se você tem esse problema também. Já descobri, tá, já quero, é isso aqui mesmo, tá ligado? Tipo, eu vejo o livro, começo a ler o livro, já tô no final. E vejo deduz o final. Vejo o filme, aí já sei o final. Uhum. Vou no Netflix, escolher um filme pra assistir, fico 300 horas, não escolho porra nenhuma e consigo dormir, tá ligado? Tipo, eu tenho que cansar minha mente, senão... Porque a gente é acelerado, cara. Todo adicto é acelerado, velho. Parece que o cara toma energético o dia inteiro. Ô Paulo, a gente quando para de usar droga, quando a gente dá aquele tempo, que a gente é os 30 dias, 60, 90, e aquele oceano lá, né, meu? Aquele oceano totalmente nervoso, com sentimento. E qual que foi, o que você achou que você estava substituindo, né? Alguns levam para comida, outros levam para pornografia, outros levam... Qual que foi a área assim que você falou, mano, isso aqui não tá condizendo com a minha recuperação? Cara, trabalho. Trabalho. Cara, o que aconteceu? Padreamento, né? Pra quem não sabe, em Narcóticos Anônimos, quando você chega, o que é sugerido, você ter um padrinho, uma pessoa que te orienta, como se fosse um mentor, né? Ele vai te orientando, você vai tendo as suas dificuldades diárias, você liga, manda uma mensagem, ele vai falar, pô, assim, respira, calma, isso, né? O que aconteceu? Meu padrinho, ele já sabia que... Meu padrinho era muito malandro, cara, muito, muito inteligente. Ele já tava com 17 anos limpo. Ele pegou e falou bem assim, ó. Ele viu, eu mandei a fichinha pra ele, ó, 30 dias, pá, já alegre, vou trocar de carro, vou comprar um avião, tá ligado? Tipo, todo empolgado, ele falou, é o seguinte, amigão, na época eu era casado, ele falou, ó, você não vai acabar com o seu relacionamento, você não vai trocar de carro, você não vai gastar dinheiro, você vai usar o que você precisa usar e o resto você vai guardar durante 1 ano. Aí a gente troca ideia. Tipo, meio militante, tá ligado? Eu falei, cara, eu não entendi nada. Falei, e o trabalho, tá legal? Eu falei, tá legal. E a vida tá boa? Eu falei, meu, tá da hora, cara. Tá tudo muito colorido, tá ligado? Eu tô conseguindo sentir o gosto da comida, tá ligado? Eu tô com vontade de chegar em casa. Eu tô com vontade de ver minha filha. Eu tô com vontade de fazer as coisas com eles, tá ligado? Tipo, começou aquele sentimento, né? Mas aí vem a euforia. O adicto começa a ficar limpinho, ele começa a ficar bonitinho, aí ele vai comprar o tênis legal pra mostrar pra alguém. Ele sempre vai querer se avançar em alguma coisa pra mostrar pra alguém. Adicto é exibido. Falar que não é? Acho que é. Falar, né? Tô mentindo? Não. Pra falar a verdade? Não, é verdade. Claro. A gente vai se exibir a nossa limpeza, né? A nossa recuperação. Pô, tô legal agora. Legal, a gente passa a ser notado, né? Eu tô bem, cara. Eu tô bem. Eu tô falando diferente. Tô falando até menos palavrão. A gente, ele vai entendendo o comportamento, ele vai ficando mais calmo, ele vai ficando mais sereno, ele vai se entendendo dentro da sociedade. Mas aí que tá o problema. A confiança. Quanto mais confiança um cara que vai ficando limpo o tempo, ele vai criando ali aquelas coisas, ele acaba caindo. É aí onde... Aí é onde entra o apadrinhamento, a orientação, grupo, frequência, trocar uma ideia. E aí, cara, como é que você tá? Vamos comer uma pizza, vamos trocar uma ideia. Pra ir dando uma desacelerada, senão volta. Porque o cara vai numa clínica, ele fica 1 ano. Aí quando ele sai, ele tá bonitão, gordão, fortão, lindão. Cara, o moleque ficou 1 ano, mano, preso dentro daquele lugar ali. Na hora que ele sai, se não tiver um comportamento, uma orientação ali, o que acontece? Ele volta. Porque adianta ficou preso lá e não ensinou ele a ficar solto aqui fora. E quando que você percebeu que a sua condição começou a afetar a sua família, por exemplo? Teve algum acontecimento que você falou assim, não, isso aqui tá realmente fora do controle, assim mesmo?
Cara, E tá afetando a família mesmo, algum integrante. Pra mim foi sua sempre, filha, né, não sei. cara? Ah, é? Assim, tipo, cara, chegar em casa virado, vomitando, ninguém quer te ver assim. É. Tipo, ele começou a beber, aí o pessoal já ficava com medo. Não sei se você tinha esse problema. Não, Ninguém escondia cerveja de mim. Tinha dinheiro pra comprar. Começava a beber, já falou, daqui a pouco ele some. Daqui a pouco dá merda. Entendi. Você tem ideia? Hoje eu não bebo mais, não uso Sim, mais sim. nada. Mas eu tenho comportamento de isolamento, eu gosto de ficar sozinho. E o adicto, na verdade, quando ele usava, ele tava sozinho, ele não tava com ninguém. É. Tipo, pegava o bagulho e bebia ali, ele queria ficar quieto. Canta ali, sei lá, que Mesmo loucura. cercado de gente. Esse é espiritual, Cheio, né, mano? lotado de gente. É. Lotado de gente, ele queria ficar sozinho. Ele queria ficar sozinho, ele queria ficar isolado no canto ali, tipo, de boa, tá ligado? Uhum. Tipo, ninguém me atrapalha, ninguém. Quero falar com ninguém. Isolamento. E a família, tipo, não entendia. Minha família nunca ia entender isso daí na questão de tipo, cara, o que esse cara tem? Uhum. Como é que a gente consegue ajudar? Minha família, tipo, acho que ela começou a descobrir bem no meu final. Uhum. Sabia? Tipo, não foi nem no começo, foi mais no finalzinho ali que eu já tava meio descarado, Entendi. meio zoado mesmo, assim, sabe? Chegou a perder confiança dos familiares, Não, assim? Saiu por cara, último. eu tive essa sorte assim, minha mãe, ela descobriu que eu usava droga depois que eu parei de usar droga. Depois de anos, limpo lá, eu falei, não, mas eu usei, pai, eu era malucão, você nem tá ligado, né? Eu já não morava com a minha mãe, né? Sim. A minha ex-mulher, ela acompanhou bastante. Minha filha não chegou a ver eu louco de droga, mas ela viu eu bêbado, tá ligado? Ela viu eu bêbado. Quantos anos ela tinha? Ah, hoje a B tá com 19. Ah, deveria ter, sei lá, os seus 7 anos 7. por aí já, Uhum. né? Ela chegou a ver. Já entende algumas Já coisas, né? entendia, 7 anos. É. Entendia alguma coisa, mas não entendia, né? Mas Não. Minha filha tem 6, ela sabe que cerveja, por exemplo, é bebida de adulto e tal. Ela... hoje as crianças são diferentes, né? Eu Sim. acredito. Lá atrás, tipo, acho que era normal. O vô dela bebia, a avó bebia, o pai bebia, a mãe bebia. É o que você Todo falou. mundo bebia. O ambiente Era é um normal. ambiente normal. É, Tipo, normal. a minha casa era um ambiente normal. Fazer um churrasco, cerveja. Depois, É. Beck, depois. É. Era um ambiente, né, que ela tava, ambiente, né? O poder do mesmo. ambiente. Aquele poder que ele rebentava tudo, né, cara? Ô Paulão, a gente tá falando aqui sobre recuperação e eu não sou formado em nada na área da saúde, né? Eu sou formado na área da recuperação, na área da vida, né? Nós somos uma pessoa privilegiada, né, cara? Somos privilegiados porque a gente veio acreditar num programa que nos ajudasse, né? A gente veio acreditar e quando eu vejo uma pessoa, cara, a gente vê alguns jargões dentro de Narcóticos Anônimos, eu fiz aqui, né, mano? Que dá raiva tem hora, né? É um negócio que fala assim, cara, eu fico muito... Eu gosto de ir em Narcóticos Anônimos e quando eu vejo lá o recém-chegado, manja, quando vejo o cara que eu acho que é puta assim, quando o cara tá em recuperação, que ele volta ao uso, sabe, mano? Como aquele cara me ensina, mano? Como aquele cara me ensina coisa? Porque é o seguinte, velho, eu vou dizer pra você, não vou falar malandro, mas o cara inteligente, hoje eu sei disso, é aquele que aprende com o outro, né, mano? Você não precisa ir lá, né? E Narcóticos Anônimos, a gente vê muito disso, né, cara? A gente viu pessoas que já morreram, né, cara? O cara conheceu a recuperação, o cara viveu, né, isso que a gente vive. O cara falou pra mim como é que funcionava, né? E ele não conseguiu fazer. Exatamente, agora uma coisa que me fascina nesse programa, cara, assim, que pra mim, falando do Ivo, dele ter me colocado no meu lugar, sabe? No meu lugar. Porque, Paulo, a gente vive no mundo, o adicto, cara, ele vive no mundo já que ele não é eles, tá ligado? Se o cara usou droga, que alguma coisa na vida dele não estava legal, alguma coisa estava faltando e ele achou substituição. Ou no seu comportamento muito tímido, ou alguma coisa não estava ajustada. Eu vejo assim. E alguns estudos mostraram que uma pessoa, para ser adicto, para ter assim, usar uma droga e se identificar, vai muito pelo ambiente no qual ele está inserido, né? Ali é sua vizinhança, seu pai, sua mãe, seus irmãos, né? Isso condiz muito não é que é 100%, mas isso ajuda bastante, né? Ajuda muito. Bastante. E eu
você falou se no meu uso de droga eu fui um cara meio discreto, né? Só que depois desandou, né, velho? Desandou aí todo mundo ficou sabendo. A polícia foi em casa me levar uma vez, meu irmão mais velho ficou sabendo, e aí a casa caiu, né? Agora eu vou dizer pra você aqui, cara, e te perguntar, né? Você falou da como que foi se manter, você lidou com as suas frustrações, você falou que você começou a trabalhar muito, né? Que era um tipo uma substituição. Como que você já teve um luto na sua vida assim, que você estando em recuperação, alguma coisa assim que você falou que te colocou em chaves, assim, sentimentalmente falando, falou, mano, será que compensa? Ah, vários. Até hoje, cara. Nossa, isso daí. É como é que é? Viva um luto sem estar de luto. Tipo, ninguém morreu nessa porra e eu tô, cara, vivendo um luto. Direto, irmão. Direto. Eu tenho um livro, cara. Eu esqueci o nome do livro. Viva um luto sem estar no... Eu não lembro o nome do livro agora, mas... Eu tive uma situação, alguns anos atrás, um relacionamento que eu tava... Bem uns anos atrás. Tava num relacionamento. E acabou, mano. Do nada, tá ligado? O bagulho tava da hora. Acabou. Puf, do nada. E aí, tipo, eu tava da hora aquele, né? Pô, mano, agora... Tava se sentindo vivo. Mano, tá ligado? Eu tava vivão, tava... Acabou, mano. Aí, tipo, Tava mano, sorrindo sozinho? tipo, eu fiquei tão triste. Não, mano, eu tava besta pra caralho. E, mano, fui num grupo lá no Tatuapé, velho. Companheiro Júlio, lembra? Ele tá trabalhando comigo esse viado hoje. O cara olhou pra minha cara e falou, ô, se liga, mano. Tipo, você é adicto, caralho. Aí o que tem a ver isso, mano? Ele falou, mano, você tá vivendo um luto, mano. Entendeu? Eu não entendi. Ele falou, mano, essa merda que você tá vivendo aí é uma coisa que você achava que estava vivendo, mas você não estava vivendo, mano. É o upgrade da recuperação. Você chegou num nível que, tipo, você acha que você não vai ser igual uma pessoa normal. É normal, acabou o relacionamento, você sofre um luto ali, né, do sentimento, e depois passa, depois você segue sua vida de novo. Mas isso pra uma pessoa normal, né, Uma pessoa velho? normal pra mim, Isso. cara. Isso aí, Porra, eu não ligava pra nada, cara. Não ligava pra nada. Assim, eu tava, acho que eu tava 4 anos limpo aí. Aí eu e minha ex-mulher, a gente entrou no acordo, achou que o casamento não dava mais, trocamos uma ideia. Hoje minha amiga, troca uma ideia, tudo, parceira. E aí, dali pra frente eu fui seguir minha vida, né, cara? E aí eu tive uma quebra de um relacionamento. O negócio tava legal, tá, acabou. E aí, mas acabou e depois falou, mano, é normal, é assim a vida, né? E eu não, meio que não acredito, falando, mas assim, do nada. Ele falou, é assim, cara, a sociedade é desse jeito. Você conhece uma pessoa, não dá certo, ela termina, você termina, e vai. E aí eu comecei a entender, mas aí eu comecei a ter vários outros tipos de luto. Aí, cara, em recuperação, eu não sabia que isso existia, porque, cara, a pessoa morria pra mim, pô, morreu, coitado, tal, né? Já era, né? Só por hoje, né? Não usava essa coisa. Né? Mas aí você vai ficando limpo, você vai começando a criar outros sentimentos, né? Sentimentos de ser humanos mesmo, né? Sim. Porque Se a partir importar, do né, momento que cara? você começa a se importar, tipo, eu comecei a fazer muita ação de rua, levar comida para morador de rua, participar de alguns projetos sociais, ONG, e hospital, umas coisas assim. Sim. Que eu, quando bebia, não fazia nada disso, não ligava pra essas coisas. Hoje eu faço pra caramba ainda, participo de algumas coisas, mas eu não ligava. Hoje eu sofro luto, velho, cara, de coisa besta, assim, que... Caramba, mano. O que aconteceu esses dias mesmo? Cara, esses dias uma colega nossa do trabalho faleceu. É uma menina que tinha um contato legal lá, né? Ela trabalhava na assessoria. Mas eu já tava meio longe dessa operação, porque eu tô em outro nível de trampo lá. Ela tá mais lá no outro chão da fábrica lá. E ela faleceu, tá ligado? Eu, caramba, mano. Pô, eu não fui no enterro dela, não deu, né? E aí eu comecei a pensar assim, comecei a lembrar, tá ligado? Coisa que eu não lembro dos parceiros meus lá quando eu tava nos rolês, que foi da hora isso. Mas a minha falou me chamar de querido. Ai, meu querido, não sei o que lá, pô, tamo junto, manda a pasta aí. Eu comecei a lembrar, eu falei, caramba. Eu lembro quando meu avô faleceu, eu tava ficando novo ali de recuperação, eu nem chorei, mano. Bagulho pedra, pedrona, gelado, nem chorei. É isso aí, seu Severino. Pô, toda hora. Gente boa pra caramba. Me ajudou muito. Foi como se fosse um pai pra mim. Eu não tive esse sentimento. Né? E você vai ficando limpo, você vai começando a ter
Sentimento, pô. Você vai num... você vai entender, pô. Você vai numa praia, você olha a praia de verdade. Quando você vai ficando limpo. Você vai numa mata, você olha uma mata. Você vai uma imagem, um carro, você olha, você começa a prestar atenção nas paradas. É o que você falou, tudo tá mais colorido, tudo né? Tudo tá você mais bonito, tudo tá mais... E aí, entra a parte do luto, mano. Você começa a ter sentimentos estranhos que você nunca teve. Uma coisa assim que eu sinto até hoje, assim, cara, e é da hora. Na mudança do tempo. Eu não tô falando de ficar escuro. Eu não tô falando de ficar nublado, de ficar... Eu tô falando de você ver o vento batendo, um vento diferente. Você sentir no braço, assim. Mano, aí você puto, o tempo vai mudar. A sensibilidade, assim, do que, só quem sabe o que é usar droga é quem usou, mano. Não dá. Na moral, cara, você tá com o pensamento ali, ó, agilizando, fazendo esquema, fazendo meios e modos só de ter R$5. Pô, eu vou multar quem? Mano, eu vou falar uma história triste pra quem? Velho, eu vou... Então, e você só tá focado naquilo. Cara, quando você resolve a mudar de vida... Eu vou falar uma parada aqui que aconteceu comigo. Eu chorei nesse dia que eu tava num ponto de ônibus. E a gente ouve falar que os ficha preta lá é depois de 3 anos, né, Paulão? Não sei se mudou. Então, porque eu não sei se algum companheiro tiver aqui vendo aí, porque eu acho que na minha época eu peguei uma ficha preta com 5 anos. Caraca, acho que eu peguei com então, 3, eu não sei se eu tô meio... Mas a minha ficha preta demorou. Aí os caras falaram que hoje é com 3, enfim. O importante é que o cara fica limpo, né? Que funciona. Importante que funciona. Que funciona. Então, aí um dia eu tava no ponto de ônibus, indo pro trabalho, já tinha uns 6 anos, 7 anos limpo, cara. Do nada, assim, eu olhando pro céu, me desceu aquele amargo na garganta. Sabe, mano? Sabe quando você tá ali quebrando, você tá fazendo aqui, você sabe do que eu tô falando, né? Cara, quando bateu aquela sensação, cara... Que eu olhei assim, que eu vi porque eu pegava o busão, tipo, eu tava no ponto 5h30 da manhã. Então, eu acho que quando eu tava no uso, que eu vi o dia amanhecendo, puta, aquilo ali, mano, é que nem um vampiro vendo o sol, mano. Sabe? Como eu ficava mal. E quando aquele gosto, cara, desceu, eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu tô limpo há 6 anos, pai. Eu ainda tô sentindo esse gosto na garganta. Cara, eu comecei a chorar assim no ponto, né? Até uma mulher olhou pra mim assim, porque eu falei assim, mas, cara, ali eu tinha uma certeza que era o corpo, sabe, expelindo a última lembrança, sabe, cara, assim, sabe? E isso aí me deixou mal, me deixou triste, mas aquilo me deu uma esperança assim, falou, mano, eu tô no caminho certo. Já rolou assim umas paradas com você, não? Ó, vou lembrar de 2. Uma mão eu tava dormindo, velho. Aí eu num sonho muito louco. Tá ligado? Tipo, naquele rolê maluco, os combos, as drogas, as bebidas, a loucura todinha. Acordei, velho, suado assim, suado. Puta, não acredito que eu fiz merda, mano, e a cabeça já... Aí eu olhei o apartamento assim e falei, mano, tá tudo arrumado, mano. Foi muito real, tá ligado? E eu, tipo, fui no nariz, já comecei, eu falei, caramba. Aí cheirei, falei, porra, que merda, velho. Aí eu sonho. Aí uma mão tava no trampo, de boa assim. Tranquilão, tipo, leve assim, numa reunião. Meti a mão no bolso assim, ó. Um pino. De caneta. De caneta, velho. Nossa. Meu coração, velho. Mano, sei lá, velho. A alma saiu. Eu falei, puta que merda. O que isso tá mano, fazendo que no meu fiz, bolso? tá ligado? Eu tive pesadelos, eu tive sonhos, eu tive gosto na boca. Às vezes eu chegar num ambiente assim, eu senti o cheiro no cara, tá ligado? Às vezes, ó, você tá ligado? Quem cheirava, mano, o bagulho dava uma dor de barriga da porra, em vez de quando. Sim. Mano, às vezes um cara no trampo, eu acho que ele tava dando uns quebrão, eu cheguei perto dele e tava com cheiro, velho. Já rapidão, vontade de cagar da porra. Eu falei, caralho. Tá ligado? Tipo, eu falei, mano, eu tive vários. Nossa, uma mão, eu não sei o que aconteceu, eu tinha um copo de cerveja, eu não sei, foi o refrigerante trocou assim, ó. Aí eu, pá, na hora que eu dei o bico assim, ó, mano, eu senti minha boca toda queimando, tá ligado? Não bebe álcool muitos anos, mas a boca queimou assim de um jeito
Falei, caralho, mano, como é que vocês bebem essa merda? E eu bebia pra caramba, uma Você é escolzinha, louco, cara. Eu fiquei olhando assim, como é que vocês... Mano, o bagulho é álcool puro, velho. É. Não, mano, você tá louco. Eu falei, que isso, mano? Queimou minha boca. Paulo, eu tô vendo uma técnica aqui, fazer gesto. Falando, já tá acabando? É isso? O quê? Tá, então Acabando. vamos só entrar mais num assuntinho aqui, a gente acaba já, né? Voou, né, o É. tempo. Então a gente A já, nossa equipe técnica. né, a gente já falou aqui do monte de sentimentos, né? Que é da pessoa que Só pra entender você aí que tá É. querendo ficar limpo, acontece essas coisas aí. Então, viu? exatamente, cara, porque uma Olha coisa que legal, também, né? Na nossa né, época ninguém ensinou. ninguém ninguém Olha falou essa nada. senha, né, cara? Ninguém, pra isso ninguém que Você falou vai nada. ter esse sentimento. É pra isso que tem- Se eu Sim, soubesse, eu acho que talvez, né? Pra isso que Mas existe eu podcast. acho, viu, Paulo, que a gente não ia Não ia dar assistir. atenção porra nenhuma. Porque é o seguinte, o nosso podcast Vidas Adictas aqui cara, é uma semente, né? Eu tenho certeza, o cara que é usuário, que ele é adicto, se ele assistir esse programa, ele vai falar, mano, ele já não vai usar em paz. Nunca mais. Ah, Ele boa. já não vai usar em paz. Boa. Nunca mais. Porque não vai usar em paz mais. Você tá ligado? Não consegue montar semente nem o tá lá, plano. né? Nem o plano. Não consegue. Não, Não consegue, A você semente acredita? tá lá, sim, é. porque é o seguinte. Agora, a gente falando de recuperação, né? E, Paulo, fala aqui pra gente que a gente tá perto de encerrar. Cara, hoje, o Paulo, hoje, né? Se você pudesse, não sei se simplificasse de uma forma rápida, o tão quanto você é, assim, cara, assim, agradecido por esse período da sua compreensão, por esse programa, assim, de hoje, assim, cara. Fala para as pessoas que vão nos assistir aí o tão maravilhoso que é estar em recuperação, cara. Cara, hoje eu vivo uma vida, Ivo, que nem no meu maior sonho eu imaginasse eu viveria, cara. Já viajei para 14 países. Que Né? da hora. Eu fiz viagem para Dubai. Mano, rodei a Europa todinha. Cara, eu não consegui ir na Praia Grande, irmão. Tá ligado? Tá ligado. E quando eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, eu ganhava uma grana, mas a adicção não deixava eu ter as coisas. Né? Eu comecei no mercado imobiliário, eu vendia, ganhava muito dinheiro, mas eu não conseguia ter uma roupa legal, um carro legal, eu não conseguia proporcionar uma viagem legal, eu não conseguia até um restaurante legal. Porque era aquele negócio assim, ó, isso aqui não existia essa divisão na hora, né? Mas mais ou menos só pra vocês entenderem, tipo, isso aqui é pra droga, isso aqui é pra dentro de casa. Tipo, 10% pra família e 90% pra usar droga, tá ligado? Uhum. Usar droga que eu falo no contexto. Bebida, rolê, balada, Tudo, né? Sim, pagar sim. as paradas pros outros e nada dentro É. de casa. Uhum. Então, assim, hoje, eu falo, quem beber dessa água de narcóticos anônimos nunca mais sente sede, cara. Porque quanto que mudou minha vida dali pra cá? Eu falo assim, de um jeito que eu não consigo nem transmitir o quanto eu sou grato ao programa de narcóticos anônimos. Não consigo. Você fala, mano, eu falo, cara, eu tenho minha religião de escolha, mas lá eu não aprendi a parar de usar droga, né? Fiz legendários, você já viu falar. Sim. Eu sou um legendário também, né? Fiz Legendários, tanto- aquele programa lá que tinha na televisão lá do... Não, Tô legendário. ligado, tô ligado. Legendário é uma parada também espiritual, Sim, cara. ligado. Aqui, o É. cara vai pro esquema de homem lá, é bem Sim. legal, cara, também. Fala muito, tá? Tem umas paradas de 12 passos lá dentro também. Mas a parte de NA, cara, eu não consigo explicar. Porque lá, realmente, eu aprendi a viver novamente. Eu tenho defeito pra caramba. O Paulo é um problemático, né? Eu vou falar, eu tenho meus problemas, eu tenho meus demônios, não tá tudo mil maravilhas, mas, cara, eu não uso mais droga, mano. Eu não bebo mais, velho. Não. Eu não fico uma noite virada, eu não preciso. Cara, eu aprendi a falar não. Você se perdoou, Paulo? Cara, demais. Demais. Acho que no primeiro mês ali eu falei, caramba, mano. E é o que eu falo, mano. Tipo, depois que você vai ficando em NA, você vai lembrar de como de usar. Eu não lembro. Às vezes eu lembro assim que os caras estão trocando umas ideias de uso. Aí eu lembro, tá ligado? Mas eu fico pensando assim, caramba, mano. Eu vou quando eu vou pra NA, parece que eu vou pra uma aula de vida, tá ligado? Uhum. Eu vou lá tomar um remédio, né? Porque aí o cara fala do problema dele, ele fala do outro, eu falo o outro. Eu, mano, nem preciso falar, cara. Já tá tudo aqui, é o manual da vida ali. É. E você aprende com o outro demais. Você vai.
E assim, eu evoluí muito dentro de NA, como pessoa, como ser humano, como pai, como tudo dentro de uma sociedade. E hoje o cara fala bem assim, pô, como é que você chegou onde você chegou? Eu dá vontade de falar, vai pra NA, mano. Pô, como é que você virou o diretor da empresa? Vai pra NA, mano. Como é que você foi o melhor corretor? Como é que você consegue andar nesse carro? Como é que você conseguiu? Vai pra NA, velho. Porque lá não te promete, e lá não te promete nada disso, tá? Só pra deixar bem claro. Lá não te promete riqueza, não te promete nada. Ele te promete uma nova maneira de viver. E essa nova maneira de viver, cara, é esse oceano. Ô Paulo, deixa eu só recapitular um negócio rapidinho que você não esqueça. Eu falei de você se perdoar, não tem nada a ver, cara. Que a gente não escolheu ser um adicto. Lógico que não. Né? Então essa minha colocação foi errada. Você se encontrou, certo? É porque a gente não escolheu ser um adicto. Pra mim, assim, ó, eu dou temática também, né? E nas minhas temáticas é viver em recuperação e espiritualidade. E eu falo muito que Deus fez eu usar droga pra mim virar mensagem pras pessoas. Hoje, graças a Deus, com o que eu passei no uso de droga, bebendo, virada, essas coisas, tem muita família aí que tem problema. E eu sou um acesso hoje, eu sou uma pessoa popular, né? Vamos dizer assim, no meio do mercado imobiliário, na rede social, eu tenho bastante seguidor, eu tenho meus canais ali de acesso. Você é mensagem, Eu sou mensagem, e as pessoas falam, pô, esse cara usava, mano. Aí a mãe do cara falou, pô, você conversa com meu filho, você troca ideia com meu filho. Então, assim, eu acredito que Deus teve um propósito na minha vida de realmente eu ter usado droga, ter passado por tudo, ter conhecido o crime, tudo, os problemas tudinho dentro de uma sociedade, para que hoje eu possa ir numa comunidade, trocar uma ideia com a molecada e falar que, mano, eu era assim, velho, eu tô assim, mas é porque eu parei, eu tenho um lugar que pode te ajudar. E essa questão de se perdoar, Ivinho, às vezes não pegou muito pra vocês dois, mas de repente pra alguém que tá assistindo, pega muito forte. Às vezes a pessoa porque a gente carrega uma culpa, né, mano? A pessoa às vezes até tá limpa, mas não consegue. Mano, ó, exatamente, é que assim, velho, muito, é polêmica que eu vou falar, né? Polêmicas. Polêmica. Não, é polêmica. Cara, pô, velho, você não usa mais. Você vai. Não tem que fazer, velho. Pô, velho. Pô, eu roubei quando eu uso. Você já roubou, já fez. Você foi preso? Não. Então já era, mano. Se você foi preso, você pagou sua pena lá, tá tudo certo. Se redimiu, né? Exatamente. Cara, aqui fala, NA ele fala bem assim, ó. O primeiro passo é rendição. Você se rendeu de verdade? Não é nem se perdoar, você se rendeu? É verdade mesmo que você vai parar de usar droga? É verdade que você não quer mais isso pra sua vida? É verdade que você vai fazer sua mãe dormir todos os dias? É isso. Seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Acabou, irmão. Ali, a pedra colocou ali e se o cara ficar vivendo o passado, ele não vai conseguir ficar limpo. Eu vou pedir pra você preparar aí uma mensagem pro adicto que sofre. Brincadeira. E enquanto isso, eu vou contar, a gente tá falando sobre isso. Antes de começar o podcast hoje, tava conversando aqui com a nossa equipe técnica e a gente tava falando sobre isso. Sobre Deus ser um cara esquecido. Você é louco. Não, esquecido nesse ponto. A partir do momento que você toma a decisão de mudar de vida, ele fala assim, então o Paulo aqui, antigo aqui, ó, pra mim é outro, morreu, acabou. Dele deleta. Tava falando hoje, antes de começar o podcast. Cara, é assim, se ele morreu, se ele, né, deu o filho dele e morreu na cruz pelos nossos pecados, irmão... O que ele não faz por nós, né? O que ele não faz por nós. Exatamente. Acredita assim, NA ele não tem nada a ver com a questão religiosa aí, né? Mas, cara, lá eu aprendi a conversar com Deus, da maneira que eu compreendo. Tô no meu carro dirigindo. Porra, velho, mó barulho, ô Deus. Senta aqui, velho, vamos trocar ideia. Então, mano, porra, velho, tá embora, tá difícil. Ele não vai falar nada, mano. Mas daqui a pouco ele vai dar um sinal numa música. Aí passa uma pessoa. Exatamente. Uma coisa que eu vou deixar aqui no final. Esse dia eu tava triste, velho. Muito triste, muito. Eu tava no meu carro é um carro legal. Parei no farol, a mulher, bom dia, moço, que seu dia seja um dia maravilhoso, não sei o que lá. Eu falei, quanto que é a paçoca, mano? Ela falou, é o que você quiser dar. Eu peguei, me dá aí. Ela tem um Pix aí, beleza. Passou outro dia. Aí eu tava em casa, mano. Tipo, lembrei da mina depois, eu falei, claro, eu tava orando, velho. Aí eu falei, porra, assim, esse mês eu não fiz nenhuma ação, não ajudei ninguém, né? Eu tinha ganhado um dinheiro. Falei, mano, vou mandar um Pix da hora pra essa mina aqui. Mandei. A mina me procurou, viu meu nome meio diferente, me chamou no Instagram.
chorou, agradeceu, falou que aquele dinheiro, ela tá precisando pagar um negócio dela lá, que não sei o que lá, tal. Eu falei, mano, tá bom, Deus, aí Deus, valeu aí. É isso aí. A benção. Cara, outro dia, eu de boa, eu tenho minha mãe, ela amputou a perna, eu tenho uma condição, consegui comprar a perninha dela lá, tá fazendo fisioterapia. Essa mesma mina falou bem assim, cara, eu tava orando e Deus pediu pra você me ajudar. Eu falei, você? Ela falou, eu não. É uma pessoa aqui. Posso te mandar? Eu falei, pode. E eu tava na mesma situação do mês passado. Eu falei, porra, não ajudei ninguém. Não ajudei ninguém, pô. Não dei a 7ª no grupo, sim. Não ajudei um dízimo na igreja. Não ajudei... Eu tenho essa mania minha, é de mim. Aí o cara teve um AVC, não consegue andar mais. Aí eu tava com o dinheiro da gordura, a cadeira de roda custava R$700, R$700 certinho. Redonda. Eu falei, mano do céu. É assim que eu troco ideia com Deus, velho. Você tá aqui do lado aqui, ó. Ele manda, velho. Sim. E eu entendi que aqui, depois que a gente fica limpa, o Ivo e Ricardo, quem não serve pra nada. É sobre isso aqui, ó. É isso aí. Exatamente. Se a gente foi servido, deram esse banquete de Narcóticos Anônimos e a gente conseguiu, cara, tá limpinho, ó. Exatamente. Hoje é sábado. Sim. Hoje ainda tá aqui, né? Podia estar onde, mano? Tá ligado? Podia estar em outro lugar. Exatamente. A gente foi servido, deram o banquete pra gente. A gente aprendeu a comer, a gente aprendeu a fazer. E agora a gente tem que aprender a levar a mensagem também. Exatamente. E tipo, cara, e não tem como. Se você não servir, você não serve pra nada, cara. Se você não tem um propósito dentro da vida, na sua vida, que é servir as pessoas, você não existe, velho. Você vai fazer o quê, velho? Exatamente. Eu Por acho isso que o ego, né, dentro de Narcóticos Anônimos, às vezes tem que acabar. Os caras não entendem essa parada, velho. Eu falo, mano, isso aí... Ô, Paulão, acaba aí, velho. Que mensagem final, muito louca essa, né? Não era... Você falou de final já lá atrás, a gente já falou uma par de coisa. Que já serve de mensagem. É o final já. Mas essa daí é muito louco, né? Então a gente tá aqui, ó, o Paulo falou sobre Narcóticos Anônimos aqui, que ele conseguiu os bens deles, mas é como o Paulo falou, Narcóticos Anônimos, ele não garante nada, amigão, porque é um programa que vai nos dar a ferramenta, mas você que vai decidir. A nossa literatura diz que um adicto, quando ele não quer parar de usar, ele não vai parar de usar. Ele pode ser amarrado, ele pode ser persuadido, ele pode ser trancafiado, pode se surrar, ele não vai parar, né? Então, mas é um programa que eu vou dizer para você, hoje eu sou o homem que eu sou e o Paulo é esse cara que ele acabou de falar aqui, porque a gente teve mente aberta. A gente viu pessoas lá se recuperando. E se pessoas se recuperavam, por que eu não vou me recuperar? Você está entendendo? Eu tive mente aberta. E o Deus no qual eu acredito, no qual eu ajoelho e agradeço até hoje, me deu essa chance. E ele me mostrou Narcóticos Anônimos. Então é isso, pessoal. O nosso programa está chegando ao fim. Né? Agradecer de coração aí o Paulo, né? Por Obrigado, ele Paulo. ter vindo aí no sábado desse aí, podia estar no seu rolê aí, se dispôs a falar de recuperação, do fundo do nosso coração. Esse nosso podcast, gente, é só para, se a gente conseguir chegar em alguém, cara, essa pessoa é um adicto, ou essa pessoa tem algum familiar, cara, pessoal, tem como se recuperar. Existe vida após droga, existe esperança. Tá entendendo? É esse. A gente tá aqui para isso só. Entendeu? É isso mesmo. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso podcast, né? A gente tava com saudade de fazê-lo. Com certeza, com certeza. Né? Esses 3 anos aí, a gente, graças a Deus, conseguiu aí o nosso espaço. E é isso, a conversa nossa é essa, sempre levar a mensagem para quem tanto precisa. E os nossos canais de rede social estão abertos. Se precisar de alguma indicação, igual a gente falou, manda lá, por favor, mensagem. pode mandar. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, né? Ativa o sininho para receber as notificações. E como bom adicto, né? que ele é, e eu também sou, Paulo, Narcóticos Anônimos, hoje, você indicaria, você falaria que é um programa que salva vidas, não? Com certeza. É isso, pessoal. Não tenha dúvida. Olha eu aqui, cheio de vida, rapaz. Você é louco. Então, é isso que a gente quer agradecer. Viver, gente. A gente quer agradecer do fundo do nosso coração por o Paulo estar aqui, pelo Ricardo, pelo Edinho, que está aqui atrás das câmeras, aí, que está nos ajudando, né? E outros programas virão, né? E a gente vai deixar aí avisado aí que mais coisas vão acontecer. Então, muito obrigado e todos fiquem com Deus. Um beijo do Adicto. E até o próximo podcast. Valeu. Um abraço.